Estamos ao vivo pelo TikTok para mais uma live. As nossas lives estão sendo bem tops. As lives estão sendo tops. As lives estão sendo postadas lá no YouTube. Nossas lives. Para as pessoas conhecerem mais essa energia que nos rege. As pessoas compreenderem quem elas são realmente, saírem dessa ilusão criada por ideias e ideologias. Cada vez mais que eu me aprofundo nesse conhecimento, mais eu me apaixono. Cada dia mais que eu me aprofundo nesse conhecimento, mas eu fico apaixonado. Mais eu fico apaixonado. Acho que é mais, né? É mais. Mas é um sítio diferente, né? Então, assim, como eu coloquei agora pouco aqui no meu perfil, eu chamo isso de volta para casa. A nossa volta para casa. Tem muitas pessoas que estão buscando Deus fora delas. E eu era uma dessas pessoas. Hoje eu faço parte de outro grupo de pessoas. Aquelas pessoas que encontraram a verdade, que encontraram a Deus. Eu fico assim um pouco meio emocionado, porque isso é uma coisa que eu tinha como meta na minha vida. Eu tinha várias metas e essa era uma das minhas metas, encontrar Deus. Ter o conhecimento de quem era Deus. Só que eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo buscando Deus no objetivo, nas ideias de outras pessoas, em conceitos de outras pessoas. Então eu perdi muito tempo buscando Deus. E nesse meu percurso, eu acabei encontrando vários tipos de conceitos em relação a Deus, ou ao todo, ou à energia primordial. E para algumas pessoas sabem muito bem que esse meu perfil, ele é um perfil ateísta. Esse perfil no qual vocês estão me assistindo era, na verdade, né? Era um perfil ateísta, tá? E por isso que eu vejo a dificuldade de encontrar pessoas interessadas em me ouvir, em ouvir essa nova visão diferente de Deus. Gabriel, cara, várias pessoas passam na minha live fazendo esse questionamento, cara, perguntando por que eu passei a acreditar em Deus. Na verdade, eu não passei a acreditar em Deus, cara. Quem fala que acredita em Deus não conhece Deus. Não sabe nem um pouco o que é Deus. Talvez essa pessoa que fala que acredita em Deus, ela simplesmente ela tem uma ideia de Deus. Sumiu um pouquinho, né, Regiane? Regiane não, é Regis Santos. Mas deve ser alguma coisa parecida, né? Em experiências, cara, é o que eu tô mais tendo. Depois que eu descobri, tá? Experiência é o que eu tô mais tendo. Antes, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha as experiências que eu tenho hoje. Eu tô tendo uma visão diferente, não só de mundo, tá? Não só de mundo. Você lembra de mim, o Regis Santos? Você me acompanhava aqui no caso? Não, não sou crente, Regis. Reg, não sou crente. Eu poderia explicar isso para vocês de uma forma simples, cara. Existe o acreditar em Deus e existe saber quem é Deus. Tem uma diferença. Também não, Reg. Também não. Eu vou explicar para vocês isso de uma forma, isso é até bíblico. A Bíblia ela fala do eu sou.
Quem já ouviu falar do eu sou? Os ateus têm uma visão em relação ao eu sou, os crentes também têm uma visão ao eu sou. Mas quem realmente entende o que é o eu sou? Para quem não sabe, o eu sou é um potencializador. Guardem essa aí na mente de vocês, ou se tiver um caderno, anotem. O eu sou é um potencializador. Eu fui ateu por um tempinho. Uma desconstrução. Mas eu descobri, o Regi, que eu fui ateu do Deus criado aqui no Brasil. O Deus das religiões, o Deus dogmático, o Deus humano. Eu me tornei ateu desse Deus, tá? Só que eu não sabia disso, eu vim descobrir isso recentemente, tá? Mas existe uma força poderosíssima, uma força que não tem nada a ver com essa ideia de Deus que a gente tem aqui no Brasil, tá? Como eu estava falando para vocês, o eu sou, ele é um potencializador. Todas as pessoas, elas usam o eu sou, principalmente quando elas são confrontadas. O que você é, né? Você vai dizer, eu sou o Cid, eu sou a Regi, eu sou o Ivan Silva. Então todos nós temos uma forma de dizer quem somos. Em outras palavras, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou ubandista. Então o eu sou, ele é um potencializador, mas o eu sou é quem realmente você é. Toda vez que você acrescenta algo ao eu sou, você está potencializando uma mentira de quem você não é. Top, hein? Eu sou a universal. Exatamente, Gabriel. Eu sou a universal. Tudo que vem depois do eu sou é a ilusão, é a mentira, é quem você não é. Tá? Toda vez que você acrescenta algo ao eu sou, ele potencializa aquilo, que é uma grande mentira. E o mais interessante é que, quando isso se torna uma verdade para você, ou seja, uma crença, olha que interessante. Agora, por isso que o Cid fala que não acredita em Deus. Porque a crença ela é baseada em uma verdade mentirosa, em uma falsa verdade. Porque a verdade ela é uma única verdade. Não existe mais de uma verdade. Todas as outras verdades é ilusão. Já fiquei, eu estava alucinado quando eu era ateu, estava alucinado quando eu era um crente religioso, quando eu era um cristão, eu estava alucinado. Hoje não, hoje eu estou são, hoje eu estou consciente. Hoje eu estava analisando, eu tive um sonho bem interessante, e vocês vão se identificar com isso que eu vou trazer. Em um sonho, todos vocês sonham? Todos vocês sonham, né? Não tem nenhuma pessoa aqui que nunca sonhou não, né? Na live. Todos vocês já sonharam, já tiveram sonhos. Acredito eu. Então o que acontece? Todos nós sonhamos, tá? E quando você sonha, o que são os sonhos? Quem sabe dizer para o Cid o que são sonhos? Explica para o Cid. O que são sonhos? Tem alguém para responder? O que são sonhos? Se quiser buscar no Google, pode buscar também. O que são sonhos? Deixa eu só atender o telefone aqui. Enquanto isso, vocês vão pesquisando aí o que é um sonho. O que são sonhos? Você vai entender o que o Cid vai querer dizer para vocês agora. O que são sonhos? Alô? Oi, meu anjo. Hum. Hum. Então eu vou desligar aqui, depois eu ligo de novo. Eu desligar a máquina, depois eu ligo de novo? Melhor, né? Ok. Tá bom. Ok, tá bom.
Tô bem, tô ótimo. Tá, hoje você esquentou pra caramba. Ah, que bom. Aí está longe então. Você já tá longe então. Tá bom então. Tá ótimo então. Tá, deixa comigo. Tá, esqueci não, vou deixar comigo. Ah, tá bom. Tchau, beijo, tchau. Voltei. O que são sonhos? Só a pessoa? Não são memórias? Não são memórias, Gabriel. Perfeito. Acho que alguém colocou ilusão. Também não é ilusão. Quem mais? Quem mais colocou? Deixa eu ver. Eu acho que são memórias do inconsciente. Mais ou menos, o Regi. Ela colocou que não sabe. O ilusão do subconsciente enquanto dormimos. Olha lá, o Gabriel colocou aqui, ó. O nosso subconsciente cria um filme. Ó, legal, filme, muito bom. Um filme dentro da nossa cabeça, usando imagem de pessoas que a gente conhece. Boa, 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 Gabriel. Muito bom. Muito bom. Galera, para vocês que não sabem, o nosso subconsciente, ele trabalha de uma forma diferente do nosso consciente. O nosso subconsciente trabalha de uma forma diferente do nosso consciente. O nosso subconsciente, ele trabalha de forma simbólica. E é muito interessante o que o Gabriel colocou aqui embaixo. É através de simbologia. Para tudo que existe, existe um significado específico. Nós chamamos isso de arquétipos. Mas não era nisso que eu queria entrar, não, tá? Não era nisso que eu queria entrar. Eu também, tá acontecendo isso comigo também, tá, Gabriel? Onde que eu quero chegar é o seguinte. Em relação à nossa consciência, muitas pessoas não sabem o que é a nossa consciência. A nossa consciência é que observa tudo. Tudo que existe é observado pela nossa consciência. E o que são sonhos? Quando você sonha, você, como o nosso amigo Gabriel colocou, você vê pessoas, você vê objetos, né? Às vezes você se vê no sonho. E o se ver no sonho foi que hoje me trouxe um despertar. O me ver em um sonho. Porque muitas das vezes eu nunca me via no sonho. Eu nunca tinha uma imagem de mim no sonho. Já aconteceu isso contigo, Gabriel? De você se ver no sonho? Se enxergar no sonho? Ou simplesmente a tua consciência observando as coisas? Só que assim, o mais interessante é que você não se vê claramente, né? Você não se vê claramente no sonho. Então o que acontece? Os nossos sonhos, como nosso amigo Gabriel colocou, ele vem a partir de algo que nós conhecemos. Mas o significado dos sonhos tem algo totalmente diferente do que muitas pessoas pensam, tá? O sonho sempre vai estar relacionado aos nossos sentimentos ou ao que nós estamos sentindo naquele momento. E o sonho ele vem para dar significado para aquele sentimento ou para nos informar, tá? Então assim, o grande ponto do sonho é que o sonho ele é sempre, assim como o mundo material, ele é sempre observado pela nossa consciência. Esse é o grande ponto que eu queria trazer para vocês. O nosso sonho ele é produzido pela mente e observado pela nossa consciência. E foi aí que eu descobri algo muito interessante. Eu tive que despertar para algo muito interessante. Esse corpo no qual a gente vive não somos nós. Era isso que eu queria trazer para vocês. O corpo
de carne e osso, pé e pescoço, como a gente falava lá no interior do Ceará, esse nosso corpo não somos nós, de forma alguma. E nós somos quem, Cid? Nós somos o observador. O que é observador, Cid? Você já ouviu esse termo em vários lugares. O observador. O observador é a própria consciência dos seres humanos. É a própria consciência. A consciência que observa tudo que existe. E através da vontade, presta atenção nisso, que isso é muito importante para vocês, a gente cria a nossa realidade. Então a gente falou de 3 coisas bem importantes. Da nossa consciência, que não é o nosso corpo, muito menos a nossa mente. E a gente falou de vontade. A gente falou de vontade, que a vontade é quem cria a nossa realidade. A consciência, ela simplesmente expressa o que você quer. A consciência, ela expressa... Não, a consciência não está na mente. Consciência não está na mente. As pessoas têm ideias deturpadas do que são as coisas. Consciência é uma coisa, mente é outra coisa, tá? São coisas diferentes. Assim como a própria imaginação é uma coisa, a ilusão é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? São coisas diferentes, tá? Então, assim, o que eu percebi? A consciência é que sustenta tudo. Não, a mente não é o cérebro também não, tá? O cérebro é como se fosse o receptor, tá? É o receptor. É a parte material da mente, tá bom? Vamos dizer assim, como se fosse a parte material da mente. A consciência e a nossa alma também não. Também não. É por isso que existe essa grande confusão na mente das pessoas. É muita coisa embolada na mente das pessoas, é muita informação. Por isso que eu falo da volta para casa. A volta para casa é simplesmente você desconstruir tudo que você aprendeu. Não é aprender mais. O segredo do despertar espiritual, do despertar da consciência, é você desaprender e não é aprender mais. Isso é que as pessoas não conseguem entender. Não é você aprender mais. Quanto mais conhecimento, mais perdido você está. Quanto mais informação, mais perdido você está. Foi o que aconteceu com o Cid. O despertar espiritual, o despertar da consciência é uma volta para casa. Anota isso, uma volta para casa. É uma desconstrução. É uma desconstrução de tudo que foi construído dentro da sua cabecinha. Tá? Isso, exatamente. Agora você acertou, o favelado. Favelado chique. Pronto. Exatamente. Consciência é como se for... É como... A consciência é que sustenta a ilusão. Ou seja, sustenta essa realidade que a gente acredita ser a verdade. Entendeu? Não entendi. Do palmo da matéria? O que significa isso? Do palmo? Do plano material. A consciência sustenta o plano material, o favelado. Sem consciência, sem existência. Legal, hein? Essa dá até uma frase, né? A frase do Cid, né? Frase. Sem consciência, sem existência. Existência no geral, tá, galerinha? Existência no geral. Por isso que as pessoas dizem, né? E eu concordo com quem diz isso, que a nossa vida é um grande sonho. A gente está vivendo um grande sonho. Só que esse sonho é um sonho que dói, né? É um sonho que dói porque as pessoas não conseguem entender. Para vocês terem uma ideia do que o Cid está falando, é só vocês ir explicando para o favelado o que é a mente de uma forma simples. É porque tem que falar na linguagem de vocês, né, o favelado. Se a gente fugir um pouco, não faz sentido mesmo não. Até porque, você concorda comigo, para algo fazer sentido para uma pessoa, ela tem que ter um pingo de informação na cabeça dela, para ter coerência, para fazer sentido, ela tem que ter informação. Se ela tem uma informação deturpada do que eu estou falando, ela não vai ter o entendimento. Logo, não faz sentido para ela.
Não é que não faz sentido. Não faz sentido para aquela pessoa porque ela não tem informação o suficiente para ter um entendimento do que eu estou falando. Eu percebi isso, eu comecei a perceber isso durante as lives. Durante as lives eu comecei a perceber isso. As pessoas elas precisam de informações na cacholas delas, na cabecinha delas, para elas terem o entendimento das coisas, entendeu? Isso seja para qualquer coisa. Então, assim, às vezes, não é que o Cid está falando bobagem, o Cid não sabe o que está falando, é que você não tem a informação que eu tenho. E às vezes eu não vou mentir para vocês, não. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de passar o conteúdo para vocês, sim. Eu tenho. Porque eu tenho que escolher as palavras certas para falar com o público, para que eles venham a me entender. Então, assim, eu tenho que usar, por exemplo, a palavra Deus. A palavra Deus, se fosse para me usar ela, eu não usaria a palavra Deus. Eu não ia usar a palavra Deus. Mas às vezes eu tenho que trazer a palavra Deus para as pessoas conseguirem me entender. Entendeu? Também, ô favelado, também. Também, eu não sou o dono. É assim, não é que eu não seja o dono da verdade, é que eu não tenho a informação do mundo todo, né? Então eu tento me expressar com as informações que eu tenho. Eu descobri a verdade, eu tenho informações, né? Assim como muitas pessoas também falam do que eu falo aqui, só que elas falam de uma forma diferente, ou com as informações que elas têm, para poder falar do negócio. Entendeu? Então, assim, não é que, fulano tá errado, ciclano tá errado, não. A gente tem que falar Deus, né? Tem pessoas que falam Deus, pessoas que falam universo, todo, o absoluto. Se fosse para mim usar, se utilizar de uma nomenclatura, é sem nome. Não tem como nomear, não tem como dar rosto, não tem como dar nada. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo à live. Entendeu? Então, tipo, você tem que ter. Eita, desculpa. Você tem que ter paciência, principalmente com as pessoas. Não é todo mundo que vai alcançar isso aqui, não. Não é todo mundo que vai entender o que eu entendi, não. Não é assim, não é da noite pro dia. Olha o percurso que eu tracei para chegar onde eu tô hoje. Não é da noite pro dia que a pessoa vai despertar para a verdade. Não é da noite pro dia. Se fosse fácil assim, as coisas iam ser resolvidas assim, ó, no estalar de dedos. A gente não ia ter ateu, a gente não ia ter cristão, a gente não ia ter agnóstico, a gente não ia ter ubandista. Se fosse tão fácil assim, não ia ter nada disso no mundo. A gente tem que entender que são níveis de consciências diferentes. Né? Eles não estão errados. Se você. O ateu está errado? Não, o ateu não está errado, não. Ele está no nível de consciência. Ele tem os seus motivos para não acreditar em Deus, assim como eu tinha também. Tá? Assim como o religioso também tem os seus motivos para acreditar em Deus. Ou as informações para acreditar em Deus. Entendeu? Beleza, favela. Então, assim, quando a gente fala de Jesus, vou dar um exemplo aqui só para você entender a parada. Não tirou não, cara. Quando a gente fala de consciência, né? Hoje eu despertei para isso. Por isso que eu falo informações e informações, para você ter um entendimento. Dentro do reino de Deus, né? Dentro do reino de Deus, a gente pode fazer subdivisões. Só que tipo de forma teológica vai ter os nomes para cada coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Jesus, né? Ou Cristo, ou a mente iluminada. Qual o significado que tem para vocês quando a gente fala da palavra Jesus? E é onde que está a grande questão, favelado. Jesus, ele vai ter um significado específico para cada pessoa ou para cada religião específica no mundo. Deus, da mesma forma, Deus vai ter uma ideia específica para cada credo religioso, para cada ideia das pessoas em suas mentes. Eis a questão. Por que é tão complicado falar com um ateu? Por que é tão complicado falar com um crente religioso? Por que é tão complicado? Porque ali existe uma crença enraizada. E a única diferença de um crente religioso, de uma determinada religião, para um ateu, é a crença e a descrença. Cid, como é que você vê Jesus hoje? Aí vocês vão ficar de boca aberta. Quem é Jesus para o Cid? Quem é Jesus para o Cid? Jesus é a consciência.
Jesus é a consciência. É o potencializador. É a própria consciência. Mudou o significado de Jesus. Por que ele fala assim? Eu e o Pai somos um. Alguém já parou para pensar nisso? Fala, cura héteros. Boa tarde. Cura héteros, interessante. Eu acredito que o ateu acredita muito em filósofos e historiadores. E é o grande ponto, né? É o que eu falei, ô Maria. Informações. Informações. O que diferencia um ser humano para o outro é as informações que esse ser humano tem. É o que ele aprendeu desde a infância até onde ele está hoje. Tá? Que, por sua vez, é Jesus. Dentro da simbologia, dentro do ocultismo. Jesus é a própria consciência. Por isso que fala que ele é o Salvador, né? Fala na linguagem de vocês. O grande ponto, o grande segredo é onde que está essa consciência. O que é estar consciente? Vocês sabem o que é estar consciente? As pessoas também têm uma ideia deturpada do que é estar consciente. Kimbanda eu tenho um pouco conhecimento. Conheço algumas pessoas, mas a Kimbanda dizem, né? Que trabalha com a magia branca, né? Algumas linhas da Kimbanda, né? Tem outras já que tem uma diferença, né? Na verdade. Acho que umas vão seguir uma coisa, outras vão seguir outra. Mas a Kimbanda, eu tenho para mim, pelo que eu pude observar, eles trabalham muito com simbologia, tá? São essas religiões de matriz africanas, elas trabalham muito com simbologia. Então, acho que para um quibandeiro, né, para ele despertar para a verdade é bem mais fácil. Porque o teu inconsciente ele trabalha através de simbologia. Em outras palavras, o favelado, em outras palavras, você pode, e esse é o grande segredo, você pode nomear ou dar símbolos para o universo do jeito que você quiser. E esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Você pode chamar do que você quiser. Só que isso tem que ter um sentimento bom dentro de você. Entendeu? Se o Brasil fosse brasileiro, seríamos de religião afro? Não sei. Farão, a pessoa fala que Deus é isso ou aquilo. Se você não tiver encontro com Deus, tu vai ficar falando. Não existe esse negócio de encontro com Deus. Esse é o primeiro ponto. Não existe encontro com Deus. Existe ter consciência de quem você é. A volta para casa. Por quê? Porque Deus é a própria existência. Deus nem é a consciência, Deus é a própria existência. Porque sem Ele, sem existência. Tá? Quando fala de filho, né? O filho de Deus. Por que usa a simbologia filho? O que é um filho para vocês? O que é um filho? O filho é como se fosse uma parte de você. Não é isso? A consciência da mesma forma. É porque pro racional, para tua mente racional, que é diferente do teu subconsciente, ó, o racional, ele trabalha de uma forma. Ele trabalha com imagens. Essas imagens, ela tem que ter um significado, que a gente chama de simbologia. Tem que ter um sentimento em relação àquilo, uma simbologia em relação àquilo. Tá entendendo, Cid? Então, a construção de vocês, ou seja, o que vocês acreditam ser, ou no que vocês acreditam, isso tudo está relacionado a informações que vocês receberam até o exato momento do agora que vocês estão. Nem tanto, o Fabelado. Por isso que eu falo, você tem que conhecer a coisa, você tem que se aprofundar. Eu não vou poder falar isso para você porque eu não me aprofundei. Tá? Eu acho que isso é muito mais uma crença religiosa do que realmente a verdade. Para você saber a verdade, você vai ter que entrar lá dentro lá e realmente viver aquilo, para você ter um entendimento do que é aquilo. Não adianta você ficar falando de coisas que você ouve por aí.
para você saber se realmente as religiões de matriz africana, elas são realmente maquiavélicas ou elas estão inclinadas para o mal, você tem que ir lá dentro, lá, conviver e tentar entender. Então, eu não posso falar do que eu não sei, tá? Aí, eu não tô falando que ele não existe, cara. Não é o momento. Se você tá falando que existe, então existe. Assim como eu concordo também com o ateu que fala que não existe também. Concordo com ele plenamente. Eu concordo tanto com quem fala que existe, como eu concordo também com quem fala que não existe. Eu não discordo de nenhuma das partes. Todos nós falamos em línguas. Todos nós, né? Favelado. Não, normal. Efeito do cérebro. Acho que de ouvir tanto aquilo aí acaba repetindo, igual papagaio. Entendeu? Talvez tenha até o significado para aquilo que eles falam, né? Deve ter algum significado, vai saber. Tem algo no corpo, né? Tem algum efeito no corpo deles também. Ninguém sabe também. E eles estão certos, né? Eles não estão errados, não. Essa parada de falar em línguas é bem interessante, cara. Bem interessante. Primeiro você vai ter que entender o que é a língua, né? O que são línguas. Mistério com Deus, né? Até o ateu que não acredita em Deus é individual. Ele não sabe. Principalmente quando você acredita no materialismo, né? Que tudo é material. Esse é o principal ponto. E a gente que é criado no Brasil, né? Acho que eu vou falar do Brasil, mas eu acredito que isso seja mundialmente. As pessoas elas estão muito ligadas, né? Apegadas ao materialismo, às coisas materiais do mundo, com certeza. Por exemplo, tantas pessoas se identificam com seus corpos, né? Elas acreditam que elas são essas pessoas que elas se olham no espelho. Elas acreditam plenamente no fundo do coração dela que elas são esse corpo que se olha no espelho. Elas acreditam. Eu acreditava que eu era esse corpo. E é daí onde que surge o medo da morte. Quando você se identifica com o corpo, surge vários tipos de medos, né? Medos. Você sabe o que significa espírito, o Everson? O que significa espírito? Quem tem Deus não tem medo. No meu caso, né, não sei qual Deus que você está falando, mas foi o Deus que eu acreditava lá atrás, o Deus punidor, o Deus que mandou o dilúvio, naquele Deus material, aquele Deus carnal, aquele Deus que estava num trono sentado no céu físico. Cara, eu era um cara bem medroso. Então eu não concordo com você não, cara. Eu já fui um cara muito medroso e eu era religioso. Eu era um cara que acreditava em Deus fervorosamente, né? Eu tinha uma crença em Deus assim muito grande. Crença, né? Quem tem crença é quem não conhece Deus. Quem acredita em Deus não conhece, não sabe quem é Deus, nem um pouco. Vocês têm que entender que vocês são doutrinados, cara. É isso que vocês têm que entender e colocar na cabeça de vocês. Vocês foram doutrinados desde a infância. Se vocês souberem como o sistema olha para vocês, vocês ficariam quietos. Vocês ficariam quietinhos. Oi, Ju. Sabe como é que o sistema olha para vocês que estão aí embaixo? Principalmente os crentes religiosos, os ateus, vocês que ficam brigando um com os outros aí, vocês. Sabe como é que o sistema olha para vocês? R-A-T-O. Vocês são R-A-T-O para eles. É dessa forma que eles olham para vocês. É os R-A-T-O. Tá? Acho que eu não posso falar essa palavra aqui, mas é isso. É dessa forma que os lá de cima olham para vocês. R-A-T-O. Exatamente.
intimidade, né? Como se ele fosse fora de você, né? Traz ele para as pessoas, cara. Quem busca encontra. Concordo com você. Só que tem que saber de onde você está buscando, se é fora ou é dentro. Tem essa questão, né? Tá buscando onde? Tá buscando onde? Né? Essa é a questão, Everson. Onde você está buscando? Ou é fora ou é dentro? Porque fora você vai encontrar só ilusão. Só ideias e pensamentos deturpados do que é a divindade. Só isso você vai encontrar fora. Mais nada. Joelho, é? Jejum, nossa. Isso é só. Isso aí a gente chama de quê? Esse negócio que ele tá colocando aí pra gente, galera. Como é que chama? A pessoa que fica jejuando, orando, se ajoelhando. Como é o nome que se dá pra isso? Eu conheço. Qual é o nome que dá pra isso? Qual é o nome que dá pra isso, galera? Você que fica querendo encontrar Deus dessa forma. Não é intimidade. Não, tem nada a ver. Ah, não é só religião não, o favelado. Não é só religião não, cara. Não é só... Obrigado pelas curtidas, Ju, minha querida. Tamo junto. Isso que você acabou de colocar aí, o Everson, se chama dogmas. São dogmas, é as mentiras contadas para vocês. Contadas. É aprendizado, é memórias. Tudo tá na sua cabecinha, é tudo mentira. Nada disso funciona. Nada disso funciona. Você precisa desconstruir isso na sua cabeça. Desconstruir. Ou desconstrói, ou você vai ficar iludido achando que isso aí é a verdade. Essa é a grande questão. Como me explica como funciona a coerência no mundo espiritual, a razão do certo e errado. Cara, isso é interessante. Na essência, no absoluto, não existe certo e errado. Certo e errado, ele é criado a partir da mente humana, a partir da mente, a partir do quando o homem ele interpreta o mundo. Ele vai criar isso aí. Nem na própria consciência não existe isso. Tá? Certo e errado. É essa a grande confusão. Ele muda a vida de todo mundo, Everson. Não é só a sua, não. Deus muda a vida de todo mundo. Ele é o próprio idealizador de vidas, né? Ele é o próprio... Ele é que cria os sonhos de vocês, cara. Então, se você está falando isso aí, não tá errado, não. Só que não é só de você, não. Tá bom? Ai, ai. Não, o livre-arbítrio também, cara, é... O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é como se fosse... A consciência, ela não interfere no que você quer viver ou no que você quer experimentar. Você simplesmente cria e a consciência, ela te dá, né, a oportunidade de sonhar. Entendeu? Por isso que você vê tantas realidades no mundo. Do mendigo ao bilionário, ao milionário ali, a consciência ela vai te dar o que você deseja, na verdade. O que você sente no fundo do seu coração é o que a consciência te dá. A consciência é como se ela fosse o presenteador. Ele te presenteia do que você quiser. Entendeu? Com certeza não, ô favelado. Cid, já foi de tudo um pouco, gente. Ele tá evoluindo o entendimento dele. Ô, Ju, na verdade eu voltei pra casa, cara. Na verdade eu não tô indo pra lugar nenhum mais não. Eu já me encontrei já. Eu estava indo, realmente. Eu estacionei no... Quando eu cheguei... Na verdade, quando eu cheguei acima das ideias, eu já tinha entendido a parada. Só que eu não tinha, eu não tinha como expressar. Eu não tinha informação suficiente para expressar isso para vocês. Entendeu? Até porque eu vim do Nordeste, eu sou um cara que... Eu vim da roça. Então a minha formação, ela não foi muito boa, né? Não teve muita informação. Entendeu? Não tenho um estudo acadêmico e tal. Entendeu? Eu fui um cara que... Eu vim bem de baixo. Terminei o ensino médio. Entendeu? Mas eu não tenho formação acadêmica. Então, muitas coisas... Não estou querendo dizer que formação acadêmica quer dizer nada também não, tá? Não quer dizer nada. Tá? Mas as informações que eu tinha para expressar o que eu estou expressando para vocês hoje, eu não tinha. Eu não tinha essa informação. Então, muitas das vezes eu estava perdido. Então, o meu sumiço, a minha saída da rede social foi exatamente por causa disso.
porque eu não tinha informações para expressar o que eu estava sentindo. E aí talvez, ô favelado, você vai compreender agora o que eu estou te falando. Imagina a pessoa que acredita no Deus punidor, né? Aquele que tá com um chicote lá em cima lá, né? Preparado lá pra chicotear ela, imagina. É, porque você tem a informação correta, favelado. Você tem a informação correta. Falando do mundo espiritual, o favelado, vai depender também da informação que você tenha aí dentro de você, no seu subconsciente, vai depender muito. Quando você vai se aprofundar para entender o que é o mundo espiritual, vai ter algumas informações. O Google mesmo, né? O Google mesmo é muito raso em relação a isso. O Google ele é raso em muitas coisas, ele não traz a informação correta, tá? Não sei se isso tem a ver com o sistema, mas é muito vago. Então, assim, o que é o mundo espiritual de forma simples, para vocês entenderem? O mundo espiritual é o reino espiritual, de uma forma melhor, para vocês terem entendimento, é o reino da imaginação. Não tem essas paradas de coisas sem formas. Tudo sem forma existe. O que você imaginar sem forma existe. Eu posso trazer vários exemplos de coisas que eram sem formas e passaram a ter formas. Até o próprio pensamento. É algo existente que não tem forma. O pensamento ele é expresso através de sons, né? Ó, um livro muito bom, que me ajudou muito, e eu estou acabando de ler ele, eu vou voltar a ler ele de novo, esse livro aqui, ó, As Grandes Verdades da Bíblia. Aqui tiveram várias coisas que fizeram muito sentido, tá? Para quem lembra do Cid, para quem acompanhou o Cid, teve uma época que eu vi com uma ideia do eu verdadeiro e eu falso. Quem lembra dessa época? E eu fui taxado de louco, de doido. Tá doido, você é louco. Depois de estudar e buscar entender, né, o que era o eu verdadeiro, o eu falso, o eu com E maiúsculo e o eu com E minúsculo, eu fui ter um entendimento. O eu verdadeiro é você na tua essência. É você todo desconstruído. Você sem dogmas, você sem essas ideias deturpadas do mundo. Você não se identifica principalmente com o seu nome, tá? Então esse é o seu eu verdadeiro. É a sua essência, é quem realmente você é. Tudo, presta atenção, tudo depois da tua essência, de quem realmente você é mentira. É mentira. É o eu falso. É o que nós conhecemos, o favelado, como o ego. É o nosso ego. O ego ele é criado através das informações existentes. Eu sou bonito, eu sou feio, eu sou magro, eu sou gordo, eu não sei falar, eu sou desorganizado. E lembra do que eu falei para vocês no começo, do eu sou? Tudo que você coloca o eu sou, potencializa. Porque o eu sou é a tua essência. O eu sou é quem realmente você é. O eu sou. O eu sou. O eu sou potencializa. Grava isso muito bem. Mesmo você que não entende o que você está falando, guarda isso. O eu sou é o potencializador. Por isso que quando você fala assim, eu sou burro. Então o burro também ele tem um significado no teu subconsciente. O que é um burro? Burro é um animal. Só que as pessoas acham que o burro ele é alguém que não sabe das coisas, que tem dificuldades. Quando o burro é simplesmente algo totalmente diferente do que você tem no teu inconsciente. Então muitas das vezes o que as pessoas não conseguem entender, e agora eu vou trazer algo bem top para vocês, é que a vida das pessoas é governada não por eu sou verdadeiro. Não é por eu sou verdadeiro. Ela é governada por eu sou falso. Ou seja, por eu sou falso. Basicamente isso. Por a ilusão, vamos dizer assim. Por quê? Você lembra que quando você nasce, você é uma tela em branco, você é uma folha em branco. Tem até uma frase bem interessante para isso, né?
Todos nós, quando a gente nasce, somos uma folha em branco, somos essência pura. Nós somos o infinito puro. E o que acontece quando nós nascemos? A gente é influenciado pelo quê? Pelo eu sou verdadeiro ou por o eu falso? Qual deles nos influencia? É o mudão já criado, né? O eu falso, exatamente. O eu falso. Então, quando você nasce, você nem escolhe o seu nome. Eu mesmo, quando eu tinha meus... Quando eu me entendi por gente assim mesmo, que eu tive o entendimento de ir para o ensino médio, eu tinha vergonha do meu nome. Olha que loucura isso, eu tinha vergonha do meu nome. Eu quando tinha a lista de chamada, eu ficava, vai chegar meu nome. E a maioria das pessoas dava risadas do nome do meu nome. Eu tinha vergonha do meu nome. Por que, Cid, você tinha vergonha do seu nome? Porque eu me identificava com aquilo. Eu me identificava com aquele nome. Eu achava que eu era aquilo. Aquele nome era eu. Olha que loucura isso. Então assim, vocês concordam comigo que se você tivesse consciência e se você tivesse o poder de escolher o teu nome, você escolheu o nome mais bonito que existe no mundo? Você não escolheu o nome. Tem muitas pessoas aí que não iriam querer o nome que tem. Eu já vi vários nomes que você nem imagina. Que as pessoas receberam, colocaram nelas. Lorivaldo. Né? Tem lá o Xerox, né? Já viram aquela reportagem? O Xerox. O Fotocópia. Até esse nome colocaram nas pessoas, cara. Né? E antigamente os nomes que prevaleciam eram simplesmente aqueles nomes mais populares. Era Chico, era Maria, era João, era José, era Raimundo. Os nomes eles foram mudando conforme o tempo. Mas antigamente quase todo mundo tinha o nome de Chico. Né? Francisco, o famoso Chico. João, não era assim antigamente? Mas isso vai mudando, o favelado. Isso vai mudando, cara. Tá? Simplesmente é as crenças antigas ainda e tal. São crenças antigas. A simbologia ainda tem muito disso. É só você aceitar, cara. Você entender que você não é o seu nome, cara. É só você aceitar. Aceitando já era. E qual é o teu nome, cara? Bota aí pra gente. Teu nome. Meu nome, galera, pra quem não sabe, é Sidnaro. Oh, Jefferson. Jefferson é lindo. Que nome bonito. Quem escolheu esse teu nome? Jefferson. Lindo demais. O meu era Sidnaro. E todo mundo chamava de Cid. A única pessoa que conseguiu mudar o meu nome e me chamar de forma diferente era a minha tia. Ela me chamava de o Naro. Naro ou Narinho. Ah, é lindo o seu nome, cara. Jefferson. Muito legal. O Whindersson Nunes. Então assim, cara, tudo que vem depois de você é falso. Tudo que vem depois de você é falso. Isso não quer dizer que você não possa se utilizar do que vem depois de você. Você não vai morrer. Você vai morrer para ignorância. Você vai ter um entendimento do que você está falando. Não é que você não vai usar... Ah, não vou usar os números porque é ilusório. Não vou usar o português porque é ilusório. Não. Pelo contrário, você descobriu que tudo isso é ilusório, você vai usar ao seu favor. Você vai usar ao seu favor. Descobriu que você vive em um mundo falso, você vai usar isso ao seu favor. Por quê? Concorda comigo que quando você descobre que você viveu uma ilusão, que tudo que existe de informação é simplesmente ideias criadas pelo próprio ser humano, você concorda comigo que você se torna um super-homem ou uma super-mulher? Você concorda comigo? Por quê? Porque ao invés de você procurar as coisas, de você querer saber das coisas, você vai simplesmente focar no que realmente você quer. Você vai parar de buscar e simplesmente escolher. Existe uma diferença de buscar e escolher. Hoje o Cid escolhe, hoje eu escolho. Hoje eu durmo tranquilo. Eu não durmo preocupado. Eu durmo tranquilo. Porque eu já escolhi o que eu quero. E o que eu quero, eu já sei. Independente do que crente religioso falar.
independente do que ateu falar, independente do que agnóstico falar, eu já escolhi, eu sei o que eu quero. Entendeu? Tem uma diferença muito grande, se chama liberdade. Só de pensar que muitas existências vão em extremidade da ignorância, por isso tem que existir maior. Acho que o grande ponto principalmente da ciência, o Jefferson, é simplesmente essa busca fora, né? Essa busca fora no objetivo, né? Quem está indo para o objetivo está no caminho errado. Isso, Jefferson, exatamente. 100%, cara. Tipo assim, cara, quando você chega no estado de mente de não identificação com nada existente, você chega no ponto que ou você escolhe realmente o que você quer ser, até porque isso não te impede, né? Isso não te impede de você escolher realmente o que você quer ser. Ah, agora eu descobri quem eu sou. Ah, agora eu vou ser um professor, agora eu vou ensinar isso para as pessoas, vou trazer novas ideias. Agora eu posso ser um escritor. Até porque antes disso você estava, vamos dizer assim, entre aspas, você estava destinado a uma coisa. A ignorância, na verdade. A Bíblia fala sobre fase da inocência, uma ideia sobre quando é apenas um bebê. É uma pergunta, Eduardo. Cara, o grande ponto é que as pessoas não entenderam realmente o que é Deus. É o que eu falo. Vocês precisam mudar o conceito de Deus na cabeça de vocês. É uma pergunta? A Bíblia fala, cara, só que é em código, o Eduardo. Ela fala exatamente a tua inocência. No início criou Deus e a terra. Ou criou os céus e a terra. Ali é a fase da tua inocência. A fase de nascer para a matéria, né? Observar a matéria. É isso que está querendo dizer. Aí vai ter a parte do Adão e Eva, que você vai começar a, a entender, ou até a malícia, ou ter a visão do bem e do mal, né? Da dualidade. Tem tudo isso. Isso tudo está na Bíblia, isso tudo é bíblico. Só que não é da forma que os religiosos interpretam, né? Porque há um só Deus e o só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Perfeito. Quem colocou isso aí é perfeito. Se você interpretar isso aí, é como eu falei, a simbologia tem uma diferença. Ó, vamos lá. Deus é como se fosse o início, tá? Deus é como se fosse o início. Jesus Cristo é o start. O homem é isso aqui que vocês estão enxergando, tá? Deus é o início, ou seja, o absoluto. Jesus é a consciência, ou projeta a realidade. Tá? Não tem um grande arquiteto que vocês falam, né? A própria imaginação? É Jesus. Até a crucificação de Jesus tem uma simbologia. Quando Jesus ele foi crucificado, que as pessoas quiseram dizer com aquela simbologia de Jesus morto, né? Eu nem posso falar isso, eu acho. O que é o significado de a morte de Cristo? É o começo da escravidão, cara. É o começo da escravidão. É a rejeição à consciência. A consciência foi rejeitada. A simbologia é essa. A morte da consciência. Cristo é a própria consciência. E a partir dali, a gente passou a viver esse mundo louco aí que a gente vive. Entendeu? E o sistema ele brinca com isso, né? Tira onda com isso. Consciência dominada. A Bíblia, quando ela fala de homem, o que ela está querendo falar? Homem. Será se quando a Bíblia fala de homem, ela está falando de mim? Ela está falando do Jefferson? Ela está falando do Eduardo? Será se ela está falando disso? Quando ela fala mulher, está falando das mulheres? Para vocês terem ideia, Deus não tem gênero. Deus não tem gênero. É tudo simbologia. É tudo para simbolizar. Por que que Deus ele é visto como pai? Como um ser masculino?
Quando vocês, na mente de vocês, quando fala de homem, o que remete no inconsciente de vocês? Homem. O que remete? Quando a gente fala leão, o que remete no inconsciente de vocês? Leão. Urso. Peixe. O que remete? Águia. O que remete no inconsciente de vocês? Qual o significado que tem? Homem. Homem é o que? Força. Não é isso? Poder. Então tudo gira em torno da simbologia. O sistema, ele domina vocês através das simbologias. Através das simbologias. Pobreza. O que remete pobreza? Riqueza. O que remete riqueza? As pessoas hoje, elas acreditam que riqueza é o quê? Ter muito dinheiro. Pior que o dinheiro é só uma ideia humana, né? Uma ideia humana, um papelzinho lá. É só uma ideia humana o dinheiro. Aí eu te pergunto, será que o todo, o universo, essa força primordial, será se ela conhece dinheiro? se ela sabe pelo menos o que é dinheiro? Quem consegue responder essa? Será? Verdade, o Jefferson. A maçonaria ensina. A maçonaria trabalha apenas com a mente. O Jefferson. Com a mente. Não tem a simbologia do olho? O olho é a mente. O olhozinho é a mente. Não é a consciência. Tem algo acima do olho, que é a própria consciência. O grande ponto é esse. O que a gente estava falando? Eu até perdi o raciocínio aqui. Eu fiz uma pergunta, não foi? Me perdi mesmo agora, viu? Galera, pronto. Vocês dizem assim que... alguns que passaram na live estavam dizendo que o Cid só fala loucura, só fala besteira. Vamos lá. Vocês vão fazer um exercício comigo. Vamos fazer o exercício? Pra ver se tem coerência com o que o Cid fala? Vamos fazer o exercício com o Cid? Galera, vocês só tem que me ajudar, sabe o quê? Só curtir a live e compartilhar a live, cara. Só isso. Mais nada. Não quero dinheiro de vocês, não quero nada. Só compartilhar. Esse meu perfil aqui, como eu já falei pra vocês, é um perfil ateísta. É um perfil que a gente falava contra as divindades, na verdade. Então, assim, a gente precisa mudar isso aqui. Você precisa, por exemplo, se você é uma pessoa que entende o que o Cid fala, você precisa curtir a live, você precisa compartilhar a live, que é para poder trazer pessoas igual a você na live. Você está estudando expansão de consciências, você está aprendendo sobre isso, sobre despertar espiritual, sobre autoconhecimento, inteligência emocional, você é a pessoa que vai me ajudar a gente mudar esse perfil. Eu sozinho não consigo. Entendeu? Então você que está aí comigo, você que gosta do que está ouvindo, que faz sentido para você principalmente, que não adianta você estar aqui e você não está entendendo nada que eu estou falando, não adianta. Você vai ter que pelo menos buscar um pouquinho, não tem como entregar tudo mastigadinho não. Então assim, muitas pessoas vão ter facilidade de entender o que eu estou trazendo. Eu vejo outros perfis que tipo tem uma forma de ensinar totalmente diferente do Cid. Tem até mais informação do que o Cid. Só que eu vejo que as pessoas elas trazem de uma forma complexa, com linguagens que vocês nem têm em vocês. Então assim, eu busco trazer o conhecimento de uma forma diferente, na linguagem de vocês. Na linguagem de vocês. Tá? Então assim, às vezes, igual eu falei numa live, por que as pessoas elas usam uma linguagem diferente com vocês? Às vezes elas podem não ter outra forma de ensino, não saber ensinar de outra forma, ou não entender o que eu entendi, pode ser também. E às vezes também pode ser por maldade mesmo. Simplesmente para você ficar curioso e ir lá buscar um curso, um livro daquela pessoa. Às vezes pode ser isso. Eu não estou generalizando e falando, não, nossa, isso é o que acontece, mas pode ser que sim. Não, na verdade, na verdade, controlando não, cara. Simplesmente se expressou
E quem controla as coisas é você através do seu sentimento. É o que você sente que acontece. Tá? Você, através do seu sentimento, é que governa vamos dizer, a sua realidade, né? E o mundo hoje ele é controlado por um sistema. No lugar de você pensar, eles pensam por você. É ao contrário. Entendeu? Hoje é colocado crenças na tua cabecinha para você não pensar. Você não precisa pensar. Hoje você vive num sistema que você não precisa pensar. Já tem alguém para pensar por você. Não precisa que você pense em nenhum momento. Entendeu? Simplesmente, obrigado, Jefferson, tá curtindo a live. A gente precisa de pessoas como o Jefferson, como o Gabriel, que passou por aqui. Acho que não ficou porque deve estar fazendo alguma coisa. A gente precisa de pessoas. Por quê? Eu preciso de vocês. Porque a gente precisa unir forças. A gente precisa unir forças. Tá? Quando a sua respiração parar, depende da crença que você tiver, você vai ficar bem. Depende da crença que você tiver, acho que vai ser complicado, não sei. Mas morrer você não vai. Simplesmente você vai abandonar esse corpo aí, o Maria Aparecida. Simplesmente isso, você vai só abandonar o corpo, tá bom? Então assim, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente expandir o conhecimento, tá? Eu não tô aqui para me aproveitar de ninguém não quero me aproveitar de vocês, nenhum momento. Eu tenho até essa oportunidade, eu até poderia fazer isso. Se eu quisesse, eu faria isso. Eu tenho estratégias para isso, mas eu quero ajudar. Então, assim, eu não vou conseguir se pessoas que entendem o que eu entendo não me ajudar. Quem vai me ajudar não é aquelas pessoas inconscientes. Não é aquelas pessoas que ficam xingando eu aqui na barra de rolagem. Não é elas que vai me ajudar. É você que entende o que eu tô falando. Entendeu? Você que entende o que o Cid está falando aqui é que pode me ajudar. Tá? Que pode ajudar a informação chegar a mais pessoas. Tá bom? Então, assim, o grande ponto, né, que muitas pessoas não conseguem entender, é que o poder absoluto do universo, ele habita em você. É muito lindo isso. O poder do universo habita em você. Então, assim, você precisa, principalmente, trocar o significado das coisas no teu inconsciente. Você precisa mudar o significado. Porque só assim você consegue mudar a tua realidade. Não vai pensar que tu vai mudar a tua realidade com as crenças que você tem hoje, não. Às vezes eu dou risada, eu não tô rindo da pessoa em si. Às vezes aparecem uns comentários ali embaixo, eu dou risada porque eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar o que aquela pessoa está passando. Só pelo comentário que ela coloca aí embaixo eu consigo enxergar. Quando ela começa a me xingar, quando ela fala, eu já entendi tudo. Quando ela fala que eu sou louco, não é que eu sou louco, é que ela não tem o conhecimento que eu tenho. É exatamente isso. E talvez eu tenha o conhecimento que ela tem. Olha que loucura isso. Ela não tem o conhecimento que eu tenho, mas eu tenho o conhecimento que ela tem. Porque eu passei justamente por o que ela está passando. Então é um processo. Eu peço a vocês que a gente consiga, eu junto com vocês, que a gente consiga mudar desse perfil. Esse perfil agora é um perfil de luz. É um perfil para luz. Não é um perfil de trevas, não é um perfil de ignorância. Esse é um perfil de luz. Tá? Então, você que já entende ou que está em busca do despertar espiritual, que já consegue entender, o Cid fala, você que pode me ajudar. Aquelas pessoas que passam aqui me xingando, falando mal, dizendo que eu não sei de nada, dizendo que eu só falo coisa errada, essas não tem como me ajudar. Elas precisam ser ajudadas. Como é que ela vai me ajudar? Fala pra mim. Elas não têm nem consciência. Elas não têm consciência que estão num grande jogo e que elas são as peças do jogo. Existem pessoas que veem, que olham para elas como o quê? Como RATO. Então assim, cada dia, todos os dias, ó, eu busco informações. Eu busco informações, novas ideias para trazer o conhecimento para vocês. Eu não tenho vergonha de falar para vocês não, cara. Eu não tenho vergonha de falar. Eu era um cara muito raso.
muito ignorante. Eu era ignorante ao extremo. Aí eu vou colocar a culpa nos outros. Não, culpa minha. Eu não buscava. Eu não queria entender a parada. Eu simplesmente vivia a vida igual vamos dizer assim, igual um animal. Que era só comer, né, transar, trabalhar. Qual é a realidade das pessoas hoje, se não é essa? Trabalho, uns vão para o bar, tomar uma cerveja. Não é assim? Quantas pessoas, pronto, quantas pessoas pegam um livro para ler? Quantas no Brasil? Quantas? Quantas param para querer entender o que está escrito em um livro? Porque tinha vezes, eu não tenho vergonha de fazer isso pra vocês não, cara. Eu li um livro, eu não entendi o que tava no livro. Mas eu tinha força de vontade, eu queria ler. Eu queria ler. Eu era um analfabeto funcional, pra quem não sabe. Eu era um analfabeto funcional, eu não entendia o que eu lia. Aí, isso te atrapalhou, Cid? Isso te atrapalhou? Eu não interpretava uma frase. Eu não conseguia interpretar uma frase. Você sabe, eu nem sabia o que era analfabetismo funcional. Eu nem sabia o que era isso. Ainda tenho, eu percebo, dificuldade de comunicação, de me comunicar. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu poderia hoje usar isso. Ah, isso é um milagre. Eu sou um milagre. Hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo me expressar, é um milagre. Poderia muito bem aqui me fazer de coitado, né? Poderia muito bem aqui me tornar um pastor. Eu sou um milagre, antes eu não sabia nem falar. Não é assim que funciona? O sistema não funciona dessa forma? De prisão. Não tem ninguém querendo te libertar, é sempre prisão. O conhecimento. Voltar pra casa, ô Jefferson. Voltar pra casa, cara. Voltar pra casa. É a volta pra casa. Sempre guarda isso no coração de vocês. É a volta pra casa. Eu vou encerrar a live para vocês com uma frase de Joseph Mope que está nesse livro. E eu vou destrinchar isso para vocês também, que eu já falei várias vezes sobre isso, tá? Tá aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Quiser printar, eu vou tirar o fundo e vou colocar para vocês printar e vocês meditar nessa frase. Assim como o homem, inclusive isso aqui está na Bíblia, tá? Só que de forma diferente. Assim como um homem imagina e sente, assim ele se torna. Assim ele se torna. Assim como o homem imagina ou pensa e sente, principalmente, lembra que você te falou? Assim ele se torna. Então, quando um crente religioso fala assim, é que eu acredito em Deus, eu sou crente, eu sou de tal igreja, tá certo. Não tá errado não. Quando o ateu fala, eu sou ateu, não acredito em nenhum Deus. Certíssimo, não tá errado. Como está na Bíblia? Na Bíblia, acho que se eu não me engano, está em Provérbios. Provérbios 7, 12, ou é 12, 7, se eu não me engano, tá? Assim como o homem sente no seu coração, assim ele é. Tá escrito na Bíblia. Se eu não me engano, é assim. Depois eu vou buscar direitinho para vocês, tá? Mas se eu não me engano, é isso. Tá escrito na Bíblia. Se eu não me engano, é Provérbios, tá? Não vou dar informação errada para vocês aqui, que não é o meu objetivo. Mas está na Bíblia. Se eu não me engano, acho que é em Provérbios, tá? Assim como você sente em seu coração, assim você é. Quem entender isso, tem pessoas que não conseguem entender, cara. Mas eu mesmo, eu não consigo entender. Mas depois que eu entendi isso, cara. Ô Eduardo, cara, eu respeito você, mas assim, cara, nada fora de você. Olha lá, o Desperto em Cristo colocou que é Provérbios 23, 7. Obrigado, o Desperto. Obrigado. Então é isso, galerinha. Eu vou dar um abraço em vocês, tá? Talvez amanhã a gente volte com mais uma live, tá bom? E eu sei que a cada dia o negócio tá ficando bem top, bem interessante. Tá ficando bem legal.
E como eu falei pra vocês, cara, eu pensei em criar outro perfil, mas eu conto com os despertos, eu conto com vocês que conseguem entender o, o que o Cid traz aqui pra gente compartilhar essa ideia nos vídeos também, galera. Nos vídeos, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos também, é muito importante. Sigam o Cid lá no canal do YouTube, eu tô postando as lives lá no YouTube, galera. Pra vocês terem pelo menos a oportunidade de assistir a live de novo. Porque assim, só falando aqui, eu sei que não vai, vocês não vão absorver o conhecimento assim rapidamente. A gente traz que é para trazer curiosidade para vocês falar, nossa, o cara pensa diferente, eu vou ver se realmente faz sentido. Nossa, tá rotando. Faz sentido o que ele tá trazendo pra gente, tá? Tamo junto, Eduardo. Tamo junto, cara. Tamo junto. Então, depois, acho que não tá mais aqui o link do canal do YouTube, mas vocês pesquisam por Cid, vai aparecer vários perfis. Tem uns perfis antigos também, do Cid também. Vai ser bom que vocês vão poder encontrar o novo Cid e vocês vão poder encontrar o antigo Cid. Então vai ter o Cid religioso lá, vai ter o Cid ateu, vai ter o Cid de todo jeito lá no YouTube. Tá bom? Então espero que vocês me encontrem lá. Se você não me encontrar no YouTube, eu vou estar criando os links, tá? Para você estar acessando. Por enquanto o Cid está apenas aqui no TikTok e lá no YouTube. A gente voltou com o canal lá, a gente está postando as lives lá. Todas as lives que já foram feitas, aqui elas estão todas lá, todas, tá? Estão todas postadas. Não vou poder, cara. Eu vou ter que sair agora. Eu vou ter que pegar minha filha na escola, cara. Não vou poder fazer agora. Mas quem sabe mais tarde, não sei. Mas como você está me seguindo, toda vez que a gente estiver em live, a gente pode fazer isso. Eu posso trazer o conhecimento individual, como eu faço, depois a gente abre um espaço para vocês se expressarem também, trazer as ideias de vocês. Beleza? Ó, tamo junto. Um abraço no coração de vocês. Que vocês despertem, que vocês cresçam, que vocês entendam realmente quem são vocês. Eu desejo muita, mas muita prosperidade, muito crescimento espiritual na vida de vocês, que vocês consigam entender o que eu entendi, porque é maravilhoso. É maravilhoso, tá? Beijo, até a próxima live e tamo junto. Muito obrigado pelas curtidas também, chegou a 4.000 curtidas, muito obrigado. Então esse é sinal que a gente tem pessoas que nos apoiam e isso é muito importante. Eu preciso muito do apoio de vocês, vocês nem sabem disso, tá? Beijo, fui. Obrigado pelas curtidas, Jefferson. Tamo junto. Seja sempre bem-vindo à nossa live, cara. Volta com a gente, tá? Sempre que eu vou querer você aqui, o Gabriel, as pessoas que compreendem a gente, tá bom? Pra ajudar nós a mudar esse perfil aqui. Tamo junto. Concordo com você, Tamires. Concordo com você. Tamo junto. Opa! Tamo junto, cara. Obrigado. Na próxima semana, esses 10k, vou cobrar, hein? Eu vou cobrar. Vou até cancelar aqui. Vou cobrar esses 10k que você tá colocando aí, tá? Vou cobrar, tá? Tamo junto. Tamo junto. Fui. Beijo, abraço.